Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um Café com Holder, que é o quadro aqui do canal onde eu respondo as principais dúvidas que vocês deixaram pra mim lá no meu Instagram. Se você ainda não me segue, @fabio.holder, eu posto conteúdos diários por lá. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. A gente fala aqui sobre investimentos por longo prazo, acúmulo de patrimônio e como você pode dormir todos os dias sabendo que o seu dinheiro está sendo investido da melhor forma possível, basicamente na Bolsa de Valores, que é o conteúdo aqui do canal, onde a gente é bem focado. Então a gente fala de ações, fundos imobiliários, investimentos no exterior, ações e REITs lá fora, também falando um pouquinho de ETF, então seja muito bem-vindo. Bom, primeira pergunta aqui do Arthur CSTR. Arthur perguntou o seguinte: como superar o FOMO com a velocidade que as Big Techs andam crescendo? Lembrando que FOMO é a abreviação para inglês de Fear of Missing Out, ou seja, medo de estar de fora ou medo de ficar de fora. O ser humano, falando um pouquinho sobre FOMO, né? O ser humano é uma espécie que evoluiu em manada. Desde quando o Homo sapiens surgiu, se eu não me engano, os registros são de mais ou menos 250 mil anos atrás. A gente chegou na nossa espécie, a gente evoluiu até chegar na nossa espécie como uma espécie de bando. A gente caçava junto, a gente dormia junto, a gente fazia fogo junto, fazia as ferramentas junto. Então o ser humano ele tá sempre junto de outras pessoas e isso fez com que a gente conseguisse chegar até onde a gente está hoje. Só que isso faz com que a gente invista de uma forma muito ruim, porque esse emocional de você estar junto com a manada, que a gente chama no mercado de manada, pode ser muito prejudicial, né? Porque é muito ruim você perder na bolsa, mas é pior ainda você perder sozinho. Então tá todo mundo ganhando dinheiro com as Big Techs, indo para sua pergunta, todo mundo ganhando dinheiro com Apple, Google, Amazon, Facebook, Netflix, todas as empresas subindo sem parar e você de fora, né? Você tá querendo talvez começar a investir lá fora, deu seus primeiros passos e tá vendo todo mundo ganhar muito dinheiro e tá de fora, tá um pouco agoniado com isso. Então assim, você nunca vai superar esse sentimento, mas como diria a minha querida terapeuta Ângela, o que importa não é o que você tá sentindo. O que importa é você saber o que você tá sentindo. Então você entender esse sentimento vai te ajudar muito a tomar as melhores decisões e compreender melhor o que você tá sentindo. Quando a gente fala em investimento de longo prazo, a gente tem algumas opções de níveis de investidor, né? Por exemplo, tem um investidor que acabou de fazer a reserva de emergência, não tem mais investimento nenhum e tá começando a carteira dele de renda variável. Tem aquele investidor que juntou dinheiro na renda fixa a vida inteira e quer migrar aos poucos para renda variável, ou quer migrar de uma vez para renda variável. E o primeiro tipo de investidor que está começando ali a carteira, eu não me preocupo muito, porque você pode cometer quantos erros você quiser que isso vai custar barato, porque a sua carteira ainda é pequena, mês que vem você vai dobrar ela de tamanho por causa do seu aporte e tá tudo certo. O que me preocupa mais são as pessoas que têm dinheiro guardado há muito tempo na renda fixa e que querem ir para a renda variável. Porque, estatisticamente, você colocar o seu dinheiro todo de uma vez na bolsa é melhor no longo prazo. A gente chama essa estratégia de lump sum. Por quê? Você ir investindo aos poucos simplesmente é você prolongar a tomada de risco, considerando que você queira ter 100% de bolsa. Isso não é uma obrigatoriedade ter 100% de bolsa, porém eu não recomendo ninguém fazer isso, porque o emocional ele é muito mais importante do que os dados estatísticos mostram pra gente. Então não adianta nada a melhor opção ser você colocar tudo de uma vez, sendo que você vai vender tudo na primeira queda de 10% que a bolsa der. Então, se você tá muito incomodado com o preço das Big Techs ou com o fato delas terem subido muito, vá comprando um pouquinho, né? Compre uma ação de cada uma dessas empresas, vá colocando elas na sua carteira aos poucos e vá tomando confiança de cada vez investir mais. Se você olhar para as Big Techs, falando assim um pouquinho delas terem subido muito, você poderia ter o mesmo pensamento lá em 2013, quando essas empresas estavam todas também na máxima histórica. E de lá para cá, boa parte delas dobrou de tamanho. Em 2013 a Apple estava na máxima histórica a $15. Depois em 2015 ela estava na máxima histórica a $32. Em 2016 a máxima histórica em $56. E agora ela está em $142. Então não é porque uma ação subiu muito que ela vai parar de subir, ou não é porque ela subiu muito que ela vai cair.
mesmo porque existe uma certa eficiência no mercado em precificar os ativos. E o investidor, todos os dias, ele tem uma tomada de decisão. Você não fazer nada com seu dinheiro e deixar ele parado na poupança ou parado na renda fixa é uma decisão que você está tomando. E o mercado todos os dias vai se ajustando às novas realidades. Por isso que quando os juros sobem, a bolsa cai, quando os juros caem, a bolsa sobe, porque você está constantemente tendo opções de investimentos e sempre fazendo trade-off entre zero risco em renda fixa, por exemplo, ou uma commodity como o ouro, ou um ativo de renda variável. Então, dica geral, saiba que você está sentindo esse sentimento, que é normal, é evolutivo, a gente é programado mentalmente para se sentir assim. Vá colocando e fazendo seus investimentos aos poucos, bem devagar. Lembra que a jornada da Bolsa de Valores é uma jornada de longuíssimo prazo, de construção de patrimônio para o resto da vida, e você investir um pouco todos os meses vai mitigar qualquer risco que você acha que exista de você estar comprando essas ações e elas caírem no curto prazo de 1 ano, 2 anos. Vou deixar também a recomendação aqui do vídeo que eu fiz de análise completa das ações da Apple para você se sentir um pouco mais confortável com a empresa, e também deixar um vídeo que eu fiz aqui falando de 2 empresas que eu acho que são boas demais para serem verdade. Uma delas é a Monster Beverage, que faz os energéticos da Monster, e lá eu mostro que as ações da Monster, que foram as ações que mais se valorizaram nas últimas 2 décadas, elas tiveram várias altas de 1000% seguidas uma da outra, né? Obviamente ao longo das últimas 2 décadas. Então, se importe muito mais com a empresa que você está escolhendo do que com o preço que ela esteja sendo negociada. Próxima pergunta aqui do Juscelito Oliveira. O Juscelito perguntou o seguinte: acha muito radical a postura, abre aspas, não invisto nada que tenha dedo do governo no controle? Olha, é uma opção. Eu pessoalmente já investi em estatais. Olha, eu já tive CEMIG, eu já tive Banco do Brasil, eu já tive Petrobras. Basicamente são essas, assim, né, do controle estatal de fato, do governo ter mais de 50% das ações. As ações das empresas estatais, elas sempre vão negociar com um prêmio pelo risco maior que você tem associado a elas. Se você comparar Banco do Brasil com Itaú, o Banco do Brasil vai ser mais barato. Se você comparar a CEMIG com uma carteira de ações privadas, por exemplo, porque CEMIG é bem diversificada, né? Tem geração, transmissão, distribuição, você vai ver que ela negocia a múltiplos menores do que uma cesta de empresas privadas. Se você for pegar, sei lá, Engie Energias do Brasil, por exemplo, e Equatorial. Apesar de Engie Energias do Brasil ainda terem ingerência do Estado da França e do Estado de Portugal, né? Porém, contudo, todavia, esse prêmio que você recebe, ele está associado a um risco maior. E quando a gente fala de investir por longo prazo, eu acredito que esse risco ele não seja compensado, tá? Porque a chance de você virar a empresa de direção simplesmente por causa de uma troca eleitoral, ela é muito prejudicial para os acionistas. Às vezes a empresa fica 4 anos desenvolvendo um projeto que tem uma direção, de repente tem uma troca de governo, esse projeto todo é abandonado e o capital começa a ser investido em outra direção, né? Ou, obviamente que não é de forma tão brusca assim, mas a gente tem essas mudanças de direção, enquanto as empresas que são privadas, elas estão indo sempre ali na mesma direção, né? Ou pelo menos indo em linha muito mais reta do que o zigue-zague que as estatais fazem. Então eu não acho muito radical essa postura. Agora, um outro ponto que é importante lembrar é que o governo, ele tem ingerência em todas as empresas, né? Através da tributação. Então, por exemplo, se o governo decidir que agora o dividendo no Brasil é tributado em 50%, ele está pegando dinheiro de todas as empresas, apesar de não ter um controle estatal. Por isso que a gente diversifica no exterior e por isso que a gente diversifica também em classes de ativos diferentes. Então, pode fazer sentido você ter criptomoedas, por exemplo, que não tem nenhuma ingerência pública a princípio, como por exemplo o Bitcoin ou outras redes como o Ethereum, por exemplo, mas acho que mais o Bitcoin nesse sentido, e também diversificar o máximo possível. Então é isso que a gente faz para a gente mitigar o risco do governo ingerir nos nossos investimentos. O outro ponto que é importante destacar, que eu vejo assim, são muitos investidores investindo em empresas públicas e reclamando da administração pública. E olha, não tem problema nenhum investir numa empresa estatal. O que não dá é você saber que você está investindo numa estatal, saber que é uma empresa que não tem uma governança excelente, saber que o governo tem interesses que muitas vezes podem ir de encontro com os interesses da empresa e dos acionistas, e você achar ruim por causa de um eventual ano com várias trocas de presidentes da empresa, por exemplo, por políticas que a empresa faça que tenham um viés mais público do que voltado ao lucro. Isso faz parte das regras do jogo das empresas que têm o governo como acionista majoritário. Então saiba do risco e saiba se você quer correr ou não o risco, e depois se esse risco se materializar, não ache ruim.
tá? Porque a regra já estava dada. E pra gente fechar aqui, a última onda do LB do Carmo. Ele perguntou o seguinte: 300 mil de capital, melhor investir ou empreender? Olha, empreender é também investir, né? Só que normalmente empreender é você investir com muito mais risco do que uma empresa listada na bolsa, por exemplo. Então, se você decide, por exemplo, abrir uma empresa para vender hambúrguer. Vou pegar esses 300 mil e vou abrir uma hamburgueria. Você vai competir com o McDonald's, que é uma empresa de capital aberto que você pode investir. Você vai competir com o Burger King, que é uma empresa de capital aberto que você pode investir. Você vai competir com todas as empresas locais. Você vai ter um risco muito maior do que se você, por exemplo, investisse em ações do McDonald's, que tem 40 mil lojas espalhadas em quase todos os países. Só que, se o seu hambúrguer for melhor, tiver algum atrativo e você conseguir encher a sua loja com uma certa frequência, você vai ter um retorno muito grande. Mas você tem uma probabilidade muito menor de sucesso. Então eu vejo que empreender, na grande maioria das vezes, é você aumentar o seu desvio de retorno. Você tem, na grande maioria dos casos, tá? Você tem uma probabilidade muito menor de ter sucesso, tanto que a maioria das empresas quebram, mas as empresas que dão certo, você tem um retorno gigantesco. Então a minha dica é, se você for empreender, pense muito bem naquele negócio, tente montar um negócio que você entenda minimamente, tente muitas vezes abrir um negócio que você não precisa empregar tanto capital. Eu não sei quanto, você falou que tem 300 mil de capital, né? Então talvez invista 200 mil em uma carteira diversificada e os outros 100 mil você utilize para abrir empresa, ou às vezes até menos, e vai escalando a sua empresa aos poucos. Essa seria a minha dica. E lembrando que investir de uma forma ou de outra também é, de certa forma, empreender. Porque quando você compra uma ação listada na bolsa, as pessoas que estão ali dentro estão empreendendo. Os diretores, os conselheiros de administração, todos os funcionários estão empreendendo e participando da economia. Então no final do dia é a mesma coisa, com desvios de retorno bastante distintos. Beleza? Então pelo vídeo de hoje é isso, espero que vocês tenham gostado, deixem o seu like, compartilhem o que vocês acham que tem interesse, isso ajuda demais aqui o canal, e eu sei que vários de vocês que assistem o canal aqui, 30%, já entrego logo, não são inscritos. Então, se você quiser apoiar aqui o canal, é muito legal você se inscrever. Isso ajuda aqui o nosso vídeo a ser entregue para mais pessoas. E isso faz com que a palavra dos holders chegue cada vez mais longe com a sua ajuda. Beleza? Um abraço e a gente se vê no próximo vídeo.